Que Deus abençoe a sua manhã do dia 17. Olha só, a fé que caminha sobre as águas. Você tem essa fé de caminhar sobre as águas? Veja que todos criticam aqui o discípulo que caminhou sobre as águas. Veja que ele foi o único. Olha o que diz a palavra de Deus. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você seria capaz de ir ter com Jesus, caminhar sobre as águas? Imagina você no meio do mar, no meio de um lago. Você vê Jesus e você olha e fala, eu vou lá do encontro com o Senhor Jesus. Mas, veja, sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Veja que quando ele começou a olhar para o Senhor, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, quando ele começou a olhar para o vento, quando ele começou a olhar ali, ele começou a ter medo. E o medo abafou a fé dele. O medo fez que logo ele clamasse ao Senhor para salvar, ele ficou com medo. E logo Jesus estende a mão para ele. Segurou ele e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E nesta manhã Deus pergunta, por que você tem duvidado do milagre de Deus? Porque você já estava quase lá, você estava caminhando, você está procurando a resposta, mas por que você tem duvidado? Veja que quando subiu para o barco, ele acalmou-se o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos que viram Jesus caminhar em direção do barco, também teve medo. Eles começaram a falar entre eles, será que é essa imagem? Mas é o nosso Senhor. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Qual é o possível que você precisa, qual é o impossível que você precisa tornar possível hoje, neste dia? Porque eu e você, nós andamos por fé. Veja que Pedro, ele começou a andar pelo quê? Pela fé. Quando ele andou pela vista dele, ele começou a afundar. Então, porque nós andamos por fé e não por vista. Porque a fé nos chama a sair da zona de conforto. Mesmo que em meio do impossível, quem fixa os olhos em Jesus vai experimentar o sobrenatural. O sobrenatural de Pedro aqui que ele experimentou por um pouco tempo foi caminhar sobre as águas. Qual é o sobrenatural que você precisa experimentar neste dia, nesta manhã? Dê hoje passos de fé. Mesmo que o cenário pareça instável. Jesus, fala para Jesus, Jesus, ajuda-me a andar pela fé. E não andar pelo que eu vejo, pelo medo. Escolha hoje olhar para Jesus. Escolha hoje olhar para Jesus e caminhar sobre o impossível. Pedro andou pelo impossível. Qual foi o impossível para Pedro? Foi andar mesmo que poucos passos sobre as águas. E hoje você pode se tornar aquele impossível possível sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento a vida desta pessoa nesta manhã. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, esteja sobre a vida de cada um. Que esta pessoa possa dar passos, assim como Pedro fez, caminhou sobre as águas, que era o impossível dele naquele momento. Que essa pessoa venha vivenciar o impossível, se tornar possível sobre a vida dela. Senhor, eu clamo pelo teu nome. Eu clamo para que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre a vida desta pessoa, Senhor. Vem, Senhor, escuta o clamor desta pessoa. Venha, Senhor, abençoa para que ela possa vivenciar o impossível dela nesta manhã. Senhor, é o que nós pedimos nesta manhã de quarta-feira. Glorificamos e exaltando e santificando este santo dia para glorificar, Senhor, o teu santo nome. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.